Bom dia, que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, tenho o privilégio de mais uma vez estar compartilhando o livro de 40 dias de fé e milagre de Michael Abold, hoje o 29º. Guardando a nossa mente. Todo sentimento é fruto de um pensamento. Versículo do dia. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Romanos capítulo 14, verso 23. Quais são os pensamentos e a visão que você tem a respeito de si mesmo? Por que a visão que você tem a seu respeito é a direção na qual você está caminhando? Você se sente gordo, baixo, chato, feio, pensa que ninguém gosta de você e que está sempre sendo excluído? São os pensamentos a seu próprio respeito que te governam. Comece a pensar que você é o próspero, carismático, que as portas sempre se abrem e assim será. Se entendêssemos isso, que há poder nos nossos pensamentos, passaríamos o dia só cuidando deles, selecionando e filtrando cada um. Todo mundo tem uma visão sobre si mesmo, sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento. Se pessoalmente eu lhe perguntasse como é o seu casamento, o que você me responderia? Ah, pastor, ele anda de mal a pior. Muitas coisas precisam ser mudadas, mas não tenho me esforçado para isso, certamente. Você teria condições de me descrevê-lo em detalhes como em uma visão? O problema é que é neste caminho que você tem andado, mas se proteger dos pensamentos, sua visão também será protegida e você conseguirá caminhar para um lugar diferente. E toda visão limitada produz uma vida também limitada. Na Bíblia vemos várias vezes Deus perguntando ao homem o que ele está vendo, mas nem toda visão mostrada por ele significa que estamos vendo exatamente o que ele quer que vejamos. No Novo Testamento, Deus quis que os gentios, aqueles que não eram judeus, também fossem evangelizados, salvos e batizados, cheio do Espírito Santo, e mostrou para o apóstolo Pedro uma visão que se representaria isso. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelos 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu. Atos capítulo 10, versos 11 ao 16. Através de alguns animais consideramos impróprios para o consumo naquele tempo. Deus disse que Pedro deveria comê-los, porque aquilo que não era, agora deveria ser. Os gentios que não eram filhos pela morte de Cristo deveriam ser ganhos, mas Pedro entendeu que Deus estava falando com ele sobre o pecado. As imagens da mente de Pedro fizeram com que ele interpretasse mal a visão e o propósito de Deus. Então, Deus recolheu a visão que havia dado a Pedro e ele não se tornou o apóstolo dos gentios, e para Paulo foi transferida essa função. Mas qual é a melhor maneira para reconhecermos o propósito do Senhor para nós? Através da Bíblia, da sua palavra, de seus princípios, mas também através da sua vontade. Mente, propósitos? Aí sim, seremos reconhecedores da visão que Ele tem para nós. Aprenda que Deus não tem visão negativas e problemáticas ao nosso respeito. Ele nos preparou tudo para que morrêssemos sozinhos, para que lutássemos sem nunca vencer?
Não. Nem para que a doença fosse a sua companhia constante? Carregamos uma cultura cristã errada que nos incita a pensarmos que o natural é vivermos constantemente rodeados de lutas, problemas e provas. É claro que passamos por situações difíceis, mas elas precisam ser passageiras e não eternas. E ao atravessarmos, chegamos vitoriosos e muito mais fortalecidos na fé. É assim que deve ser, desfrutando de tempos de vitórias, colheita, abundância. Isso é uma visão cristã normal. Por isso, é tão importante termos os pensamentos corretos para desfrutarmos da visão certa de Deus para as nossas vidas. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Todo sentimento é fruto de um pensamento. Nunca sentimentos algo para depois surgir o pensamento. Vou ler de novo. Todo sentimento é fruto de um pensamento. Nunca sentimos algo para depois surgir o pensamento. Não é essa a ordem natural. Primeiro, surge o pensamento para depois acontecer o sentimento. Todos os nossos sentimentos são apenas o reflexo de um pensamento. Todo pensamento gera uma visão, e toda visão nos faz caminhar nela. Se você tem pensamentos maus e palavras também más, é muito provável que esteja caminhando em uma estrada de destruição. Volte-se para o Senhor e Ele endireitará o seu caminho. Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir nesta palavra e buscarmos mais a Deus. Que Deus cresça e nós diminuímos, porque nós somos pequeninos perto de Jesus Cristo, o Deus Pai Todo-Poderoso. No nome santo de Jesus Cristo, amém.